Olá! Olá, tudo Tudo bem? bem? Tudo e você? Joia, quanto tempo, né? Pois é, esse menino. Pois é. Escuta. Oi, Fá. Tudo bem? Deixa eu falar, que paisagem mais linda é essa atrás de você, menino? É uma foto da Tati Galim do Rio de Janeiro aqui. Deixa eu sair da cena aqui que você consegue ver Que melhor, ó. linda. Bonita, Sim, né? ela é um Ela é de... escândalo, né? ela é demais, né? Sempre faz sucesso a paisagem aqui. Ela tem uma visão muito especial das coisas, né? Às vezes você faz uma foto normal e ela tem aquela visão Ela, que chama atenção, né? ela tem sensibilidade, né? Muito bacana, né? Eu gosto muito do trabalho dela. Enquadramento, tudo, né? Deixa eu dar Sim, um sim. oizinho aqui pro pessoal que está entrando aqui. É... Oi, Gui, a Roberta, a Maria de Fátima, falei. Ah, Érica, falamos. Renato, Luana, hello, pessoal. Então, vamos dar um tempo pro pessoal chegar, né? Para poder. Oi, Fábio! Fábio, O Tiago pode ser. Aqui eu só sou gorda, grande não, nem na altura, nem em outras coisas. Ana Luísa, Ana alô, Luísa, beijo. um beijo A, pra a ela. Ana é sua fã, fã Eu sou fã demais. dela. Eu falei que ela devia fazer jornalismo, mas aí ela começou e ela foi para outra área, né? E com certeza vai se dar bem porque ela tem o dom da comunicação. Quem que ela puxou, será, hein? Quem será? Não sei. Não, ela tem um embasamento muito forte, ela tem uma cultura muito boa e essas coisas fazem a diferença no final, né? Com certeza, com certeza. Ela é demais. Uma coisa que ela arregou, né? Eu lembro dela como moradora de turma no colégio, assistindo a formatura dela. Ela sempre teve o dom de falar muito bem e tudo isso vem do conteúdo que ela traz, com certeza, né? Ela é a- como é que fala isso? É a que faz as homenagens oficial da família. É Sim, sempre ela foi ela que fala bem, a mestre de cerimônias oficial, né? cerimônias caseiras. A Ana Luísa pode fazer o que ela quiser, ela é boa em tudo, Ela se vira bem, com certeza. né? Hum, o Fábio está falando oi para nós aqui de novo. Querido amigo Fábio. O Vamos Fábio é fazer uma live excelente. qualquer dia, tá, Fábio? Ai, gente, que gostoso. Estava esperando fazer essa live com você, porque a gente tem muita coisa para conversar, né? E a gente está aí nessa época, entre aspas, difícil, mas de uma certa maneira aguça a nossa criatividade, né, Tiago? Com certeza, cada vez mais. Acho que a gente acaba se superando e mais que isso, a gente lidou nesse período e está lidando com o improvável, né? Com o inimaginável, porque ninguém imaginava chegar a estar nesse estágio ou estar vivenciando isso, né? O momento único na história mundial em que todo mundo foi pego de calça curta, né? É verdade. Que coisa, que coisa. A gente dormiu de um jeito e acordou de outro, né? Exatamente, bem isso mesmo, né? E você que fez evento tanto tempo, eu que também estava cobrindo eventos, ninguém esperava, né, que isso fosse prolongar por tanto tempo e criar essa situação toda, né? É complicado mesmo. Tiago, eu acho que a gente começa conversando já, porque assim, eu me lembro de você menino ainda, por laços familiares, né, que tinha com a Olivia e tudo mais, via você, de repente você se tornou jornalista, vi você na redação da Folha de Londrina, e conta pra gente então como é que você assumiu a coluna social da Folha de Londrina. Você entrou fazendo a Folhinha da Sexta, não? Na verdade é o seguinte, muito tempo atrás, eu estava no primeiro ano da faculdade e me chamaram para fazer estágio na assessoria de imprensa da Sociedade Rural do Paraná, que a Vanusa era a titular, a Vanusa Macarini era a titular. Imagine, uma época em que a gente tinha que escanear as fotos para mandar por motoboy, era uma função, tipo, era tudo no filme ainda as fotos, né? E sempre era dito para mim que eu tinha que trabalhar, a Wanda sempre falava para mim que eu me viraria muito bem trabalhando com o social. E eu sempre fugia disso. Não era uma coisa que eu queria, que eu sonhava, que eu imaginava, que eu almejava. Só que o que aconteceu? Como eu conhecia as pessoas, eu fazia as notas, escrevia as matérias e tinha certa facilidade para isso, né?
com isso, eu fui fazendo contatos lá, comecei a trabalhar numa revista, que era a revista Frizz, que cobria eventos, fazia matérias e afins, e tinha lá também a TV Frizz. Só que eu sempre era muito na minha, muito tímido, eu sempre preferia escrever e tudo mais, e vinham sempre os convites para outros saltos. Eis que eu estava para fazer um intercâmbio e eu ia ficar um tempo fora do país, eu ia para a Austrália. E a Carmen Clay me indicou para o Petrin, que era o chefe de redação da Folha, para eu estar fazendo um trabalho lá com eles. E eu falei, Carmen, beleza, eu vou lá. Ela falou, não, Thiago, você não está entendendo. Ele quer que você vá. Eu falei, era véspera de carnaval, né? Eu falei, depois do carnaval eu falo com ele. Aí ela falou para mim, não, você tem que ir amanhã. Eu sei que eu fui, apresentei uma sugestão de matéria e tô lá até hoje. Isso eu tô falando Até de hoje. março de 2007, né? Nós estamos Isso já faz o quê? Então, sim, 13 anos, né? 13 anos. Na 13 Folha, anos. isso. Na Folha eu entrei na página 3, que era de entrevistas, então eu fazia entrevistas gerais, era bem opinião, né? E tinha as enquetes, aí tinha, por exemplo, se eu fosse prefeito, provavelmente eu deve ter te entrevistado já. Se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, se eu fosse deputado, a pessoa era uma página de serviço mesmo, né? Uhum. E tinha o Coração de Estudante, que era onde a gente entrevistava as pessoas falando, universitários, né, ou, enfim, Uhum. alunos de ensino médio, falando um pouco sobre o trabalho deles, falando sobre a opinião deles acerca de algum assunto, né? Uhum. E aí, nisso, eu fui cobrir as férias da Carla Matida na Folha da Sexta, e um ano e meio depois, 2 anos depois que eu estava na Folha, o Petrinho me convidou para assumir a coluna. Então, eu estou na coluna faz 2009, 11 anos já de coluna na Folha. Entrei, era a época do Orkut, eu lembro de todo mundo me dando parabéns, que eu estava estreando na coluna. Era uma outra fase, uma outra situação, mas uma coisa que eu vejo, que acho que você sabe bem, você vivenciou o teu TCC, eu sei que foi sobre esse tema, o meu É, também, nossas histórias se cruzam em vários momentos, né? é, Que a coluna ela foi mudando, né? Mas ela tem uma importância muito grande hoje também em período eletrônico e tudo mais, porque a gente condensa as informações, né? De tudo que é. está acontecendo na cidade e na região. Eu tenho um monte de perguntinha para fazer para você aqui, mas antes disso eu queria saber também como é que você venceu a timidez, Thiago? Porque da mesma maneira de coluna social, eu lembro que no começo você não gostava de ir em evento nenhum. Eu tinha a maior Você preguiça de fugia. eventos, aham, sim. E aí, de repente, hoje você está também apresentador de televisão, né? Fazendo coluna social eletrônica em TV, que é uma outra pegada, é outra história. E também você está saindo super bem nos seus perfis na internet, que a gente tem acompanhado, porque no Insta a gente é mais natural, não tem como você ficar inventando muito, fazendo de Sim, conta que sim. é e tal. Mas assim, e lá na TV não, é luz, câmera, ação, você já é uma coisa mais compenetrada, porque tem edição, tem tá. Aqui é diferente. Como é que foi esse pulo dessa timidez para esse desenvolvimento hoje? Eu tive convites para trabalhar na TV, eu acho que de que eu entrei no jornal antes, desde sempre, e eu sempre dava uma fugida, porque mais do que ser tímido, eu tinha um pouco de preguiça de ir aos eventos, de fazer, porque eu já lidava com o social o tempo inteiro, né? Ir a todos os eventos ia acabar me trazendo isso. Então, quando eu não estava com o programa, eu tinha essa escolha de poder ir ou não, né? E aí, o que aconteceu? Eu brinco que eu fiz uma campanha para Onde Viver, acho que foi 2013, 2014, alguma coisa assim, e que estamparam era eu, a Cloara e o Paulo, do Fui pela Cidade Inteira. E aí, aquilo que eu ficava mais na minha, todo mundo passou a me conhecer mais, né? Porque as pessoas, elas sabiam de mim do jornal, mas elas não conheciam tanto. Tipo, por mais que tivesse perfis em Facebook, essas redes sociais na época que bombavam, eu sempre fui bem mais na minha, low profile, e divulgava mais a coluna em si. Aí a Folha comprou a Multi TV, que era um canal do Alexandre Kiref, e a Alessandra e o Nicolás, os proprietários, me convidaram para ter um programa. Na época, porque eu acredito muito, Leonida, que tudo Deus mostra a hora que as coisas têm que acontecer, né? Não vou dizer que eu me Providência. sinto. Com certeza. Eu não vou dizer que eu me sentia preparado, mas eles apostaram tanto em mim e eu já tinha recusado tantas situações. Por exemplo, eu tive uma situação em que eu pude sair da revista
e ir para o jornalismo tradicional, ser repórter, porque eles queriam investir em repórteres homens, né? Repórteres masculinos. E eu quase fui. E eu gosto de desafio, né? Então foi muito bacana. Eu olho hoje meus primeiros vídeos, eu não sei como é a sua reação com os seus, né? Mas eu falo assim, meu Deus do céu, que ruim! Como eu tava, tipo, cru, entendeu? E eu acho que ainda tem muito que melhorar, mas a gente vai evoluindo, vai aprendendo. Eu tive bons padrinhos e madrinhas nesse período, trabalhando com feras aí, câmeras, editores muito bons. Conheci uma fono, que eu falo uma anja na minha vida, a Rosane Consalter, que me ajudou demais. E com isso, acabou que não teve jeito, eu tive que vencer a timidez. Aí eu passei a fazer, porque uma coisa levou a outra. A partir do momento que eu apareci na TV, a rede social acabou bombando mais. A partir do momento que eu estava na TV, eu passei a ser chamado para comerciais, fazer cerimonial de eventos. E assim foi. Então, eu acho que tudo é prática, né? E isso te trouxe a sensação de que você está no lugar certo, na hora certa, que é o que você queria. Isso te trouxe esse conforto, porque de início a gente fica meio desconfortável com as coisas, que a gente não tem muito domínio, mas de repente agora as coisas são assim. Ah, com certeza, né? É uma sensação de pertencimento que eu não tinha, mas é engraçado que as pessoas tinham em relação a mim. Então eles sempre achavam, ai, Thiago, você tem que trabalhar na TV, ai, que não, 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 não. Tipo, e eu lembro quando eu, por exemplo, conheci o meu tio, o Celso, que quando ele estava namorando a minha tia, ele tinha um chaveiro da Globo. E eu olhava para aquilo e falava, nossa, você trabalha na Globo. Então eu tinha esse magnetismo com televisão e tudo mais, mas eu sempre achava que se eu, de alguma forma, eu fosse trabalhar, seria nos bastidores e não à frente das câmeras, né? Então, eu acho que a prática e o tempo acabam trazendo essa sensação de certa forma, de pertencimento, né? Sabe, eu não sei se você fazia isso. Eu sou velha, né? Eu tenho 63 anos. E quando começou televisão em Londrina, tinha desenho, começava às 6 horas da tarde, logo terminava. E tinha muito desenho do Popeye, né? Popeye, the Sailor Man. E a Olivia, relembrando a nossa Olivia querida de novo, a Olivia do Popeye, ela sempre estava em situações de perigo, que o Popeye ia lá, né, tirar ela das mãos do Brutus e tal, e ela sempre tinha suas atividades, ela fazia thank you, né, thank Uhum. you, e eu falei assim, nossa, que legal, thank you, é obrigada, eu quero um dia estar nesse negócio aí, você acredita? Eu não sei quantos anos eu tinha, eu falei, um dia eu quero estar nesse quadradinho aí, lá dentro, quero fazer esse negócio também, falar thank you, ver o que é. Olha só, depois de não sei Já, quantos anos depois, ó nós aí, né? já tinha esse magnetismo, né? Então a TV tinha isso comigo, eu via isso, mas a gente não sabia certo, é a mesma coisa que você, né? Não sabia ao certo o que era, né? E hoje a gente tem essa certeza, né? E você acredita, Tiago, que o seu envolvimento familiar, a sua história de família, né, as memórias afetivas, também fizeram com que você atingisse esse caminho? Ou foi, como você disse, a providência mesmo? Você começou a fazer faculdade, aí começa a procurar? Ah, não, com certeza, né? Eu nunca posso ignorar o fato de que eu estava num meio que me facilitava ter acesso a tudo que eu tenho, aos contatos. Eu não sabia, de verdade, quando eu estava no meu primeiro ano de estágio, quando eu entrei na própria televisão ou antes no próprio jornal, que os meus contatos eram tão valorosos e valiosos, porque era uma coisa, como você, é natural, né? Já acontecia, né? E então eu vejo assim, tem a providência divina sim, mas eu sou muito grato à educação que eu ganhei dos meus pais, a minha tia, por exemplo, que é muito maluco, né? Porque os meus primos são, você conhece eles bem, são mais low profile, né? E eu também acabava sendo mais, mas todo mundo achava que eu era filho da minha tia, entendeu? Então eu vivia para falar que a minha tia era como se fosse minha mãe, mas ela era minha tia, porque a gente é muito parecido em várias situações. E é interessante isso que você colocou, porque o seu meio, facilitando todos esses contatos, né, abre muita porta, né, Tiago? A gente precisa reconhecer esse tipo de coisa, né? Às vezes eu quero ajudar minhas filhas em umas coisas aí, mas também, de repente, elas querem trilhar o caminho por elas mesmas. Quer dizer, de uma Uhum. certa forma facilita, mas também dá aquele constrangimento. Puxa, não, eu quero vencer, mas
quero ver até onde eu vou, como é que eu faço sozinho e tal. Você sente isso também? Ou sempre ajuda, sempre Ah, não, acrescenta? com certeza, né? Eu acho que aquela situação que às vezes você poder, eu penso do poderia, né? Mas eu não o faço. Eu acho que várias situações são desnecessárias. Então eu prefiro também trilhar. Tinham momentos que eu poderia de usar de um contato ou de alguma situação para agilizar algum processo, mas eu prefiro caminhar por própria sorte. Porque apesar de eu ter os contatos, vir de uma família que me deu uma base bacana, eu não tinha nenhum profissional na minha família, que, como você, que era jornalista, né? Então a gente que trilhou o caminho da gente mesmo e outra. A bronca do chefe, dane-se se você é o Thiago, o Joãozinho, a Helenida, a Mariazinha, né? Vai vir de qualquer jeito, né? E outra coisa, e se você pode até ter uma forcinha para chegar lá, mas quando chegar lá é você, né? É entre você e você. É o teu Exatamente. trabalho que está. E hoje a gente tem que dizer que realmente você está com todos os canais, né? Você tem televisão, canal de internet, material impresso e também outros canais. Hoje você está no auge da sua carreira, eu acredito. Você tem muito que galgar, mas eu acho que você hoje tem uma situação muito privilegiada. E é importante você saber disso com uma cabeça de uma formação boa, né, Tiago? Senão acho que não é muito, não rola muito, né? Com, com certeza, o que eu vejo disso tudo, né? A gente tem que ter a humildade de ver que a gente está, a gente não é nada, né? Então, por exemplo, obviamente, eu tenho chefes, eu tenho superiores que confiam no meu trabalho e eu tenho que ser profissional e executar da melhor forma possível, né? Mas eu acredito sempre que a gente tem que ter humildade e saber que a gente está, a gente não é aquilo, né? Então, eu curto muito, acho muito bacana tudo isso. E sou muito grato, sabe? Porque eu não sou apesar de eu ter objetivos e tudo mais, eu nunca me imaginei fazendo exatamente aquilo. Eu nunca falei, não, por mais que eu quisesse, né? Eu acho que as coisas acabam acontecendo naturalmente também, sabe? A gente tem que respeitar os processos. É verdade. Mas assim, é interessante, eu acho assim, quando eu comecei a trabalhar lá na TV Mix, eu estava mais ou menos numa posição que você está hoje, porque eu trabalhava no Jornal de Londrina, Uhum. trabalhava no jornal A Gazeta do Povo em Curitiba, e aí começamos a fazer a TV Mix. Na minha época também veio o Tininho Vilela. Não sei se você Sim, chegou a conhecer o Tininho, foi um dos criadores da Folhinha da Sexta. conheci o Tininho, trabalhei um período também com ele, na época ele trabalhava naquele Mais Londrina, por conta Mais Londrina. que era o jornal do João Arruda. Aliás, assim, eu tenho dois padrinhos de profissão, assim, que são a Carmen Clay e o João Arruda. O João me ajudou demais, ele tem um texto fantástico, ele é muito bom e eu acredito que o segredo do seu sucesso e do meu, assim, em determinados momentos, tem a ver exatamente com essa somatória de fatores, não, Helenida? Então, tipo, tudo isso acaba ajudando a gente estando no lugar certo. E hoje eu vejo, as pessoas me perguntam muito, né? Eu imagino que até você vai me falar comigo mais da questão do jornal impresso e tudo mais. Hoje uma coisa complementa a outra, sabe? Então, É. eu tenho muitas pessoas, muitas, que, aliás, a maioria, inclusive, que tem aquela relação, uma coisa maluca com o pertencimento com o papel, com aquilo lá, É. e eterniza o momento, né? É muito tradicional, né? Então eu tenho noção do que o meu trabalho representa para as pessoas, sabe? E a empresa na qual eu trabalho, o que ela representa na vida das pessoas, que ela cruza com a história de Londrina, né? Completamente, né? A gente tem que respeitar e muito e torcer para que o jornal Folha de Londrina, o grupo Folha de Londrina, mantenha o jornal, né? Que é uma coisa super tradicional. A gente lembra muito o João Milanês, que também passou pela nossa vida, uma pessoa que marcou a nossa carreira também. Não teve um evento na cidade, um envolvimento da cidade que não tinha presença do João da Folha de Londrina e como fortalecimento, divulgando, enfim, fazendo muita coisa. Eu acho que é por aí mesmo que você está falando. E lembrando do João Arruda, que também passou pela redação da Folha de Londrina, você acredita que o João faz a gente pensar, né? Ele devia ser mentor de alguma coisa. Ele dizia assim para mim: Helenida, eu tenho dificuldade de te classificar, porque
quem faz muita coisa, no fim acaba que não faz nada, ou então que, ou então que, eu não sei se você é boa nisso, se você é só boa naquilo, você tem que focar numa coisa, tem que ser mais objetivo. Ele foi assim, ele é uma pessoa encantadora, o João, né? Muito correto, muito sério, né? Ele é um padrinho, um amigo que eu tenho, ele e a Beth, que eu levo para a vida, eu gosto muito deles e eu aprendo muito com ele. Ele é divertido. As pessoas que veem o João socialmente não têm noção do quão divertido ele é, né, Helenida? Ele é É, uma figura, né? ele é demais, ele é muito interessante. E olha, e eu acho assim, todos os dias eu agradeço a Deus a oportunidade da gente estar nessa profissão, porque como você também, um dia você está falando de sapato, outro dia você está falando de lancha, de iate, de viagem, de agricultura. Gente, é uma coisa muito rica, né? E faz a gente crescer muito, porque é só. Você troca, são só trocas, né, que você tem com as pessoas. Com certeza, é aquilo que eu falo. Amanhã, se eu não estiver fazendo o que eu faço, quer que seja, a gente leva isso pro resto da vida, porque eu também me considero muito privilegiado. Eu passei por várias editorias, tô no social há um tempão, e o que eu vejo? O social, na verdade, ele acaba trazendo as informações em primeira mão. Você tem acesso, ele é cada vez mais informativo, ele cada vez traz mais furos. Então, tem tudo isso que a gente só agrega pra gente. Vou mandar um beijo pra Cris Saum, que ela disse que ó, todo mundo aí ó, é fã. Ó. Eu ia, A eu ia Cris, eu pedir um adoro ela. parênteses aí na nossa conversa. Que gostoso. Beijão, Cris. Vamos marcar a nossa live também. A gente tem que fazer com a cidade inteira, que ajuda essa Londrina a crescer, que faz o nome de Londrina ficar bonito no país todo, né? Com todos os serviços de excelência. Olha, a gente mora numa cidade, a gente tem o privilégio de morar numa cidade como Londrina, né? É verdade. E sabe uma coisa interessante, Elenida? Eu estava esse fim de semana, eu faço muito trabalho em Curitiba, né? E agora, aos poucos, estão voltando as coisas. Eu estive lá a convite eu fiz uns trabalhos, eu sempre faço trabalhos com o Pátio Batel e Eu vi. e com a Artefato. E o que é legal? Eles valorizam muito os londrinenses, porque os londrinenses cada vez mais vão a Curitiba. E mais que isso, eles valorizam os profissionais daqui. Então, assim, a nossa representatividade, o que a gente traz, aquilo que a gente carrega, a informação que Londrina traz, o conteúdo que ela traz, é fantástico. Por exemplo, o Hospital do Coração fez aquele concerto, né, que passou pela cidade toda em meio à pandemia e que foi sensacional, sabe? Então, tudo isso é agregador e acho que só valoriza a nossa cidade, né? É verdade, é verdade. O Ricardo está mandando coração, dizendo de Londrina também. O pessoal está entrando aqui. Oi, Ná, todo mundo. Que Eu tô matando a gostoso saudade isso, dos gente. entrevistados aqui. O Ricardo, eu entrevistei ele falando como é que tem sido a quarentena dele. O Ricardo tem um trabalho fantástico também. É muito gostoso, né? A gente vai. É, É o que você falou, a profissão da gente permite a gente conhecer tantas pessoas, né? é. Ô, Tiago, quem te inspira? As pessoas que eu gosto, que você fala em televisão, no geral. Tudo, de uma maneira geral. Quem te inspira a fazer as coisas melhor, a ter como um espelho? É claro que hoje muitas pessoas repetem coisas, mas você tem seu caminho único, né? Sim, sim. Eu brinco sempre com a Carmen, né? Eu falo que eu tenho uma pessoa que eu acho assim, que tem o melhor texto que eu já li, que eu já vi e que eu sou muito fã. Eu gosto muito da Carla Matida. A Carla, eu acho ela fora de série, uma super profissional, excelente. Eu falo que ela é a madrinha pioneira das blogueiras, que antes de qualquer pessoa ter blog, ela tinha. É É, verdade. e eu acho assim o texto dela um primor. Eu gosto muito da Rosângela Vale, eu acho ela genial também. A gente tem aí a Vanusa também me ajudou muito na minha carreira. Eu imagino, eu era um menino de 17 anos, eu estava lá dentro da exposição, sabe? Então, tudo bem que eu vivenciava aquilo, porque meu pai era criador, tinha uma raça de gado antes, quando eu era criança, mas é totalmente diferente. E digo mais, muito mais encantador a gente tá do outro lado, levando informação e com a responsabilidade que a gente tem, do que eu estar lá, tipo, simplesmente curtindo uma exposição ou vendo o que acontecia lá, né? Então, essas pessoas e apresentadores, assim, eu sou muito fã desde o Jimmy Kimmel, passando pelo Letterman. Eu gosto muito o Joaquim Lopes, que é ator e apresentador, que apresentava o video show. Então, assim, eu não copio, mas eu gosto de ver e isso tudo me inspira, sabe? Porque eu acho que a apresentação, o texto,
quanto mais natural e mais leve for, melhor é, né? Melhor, né? E você consegue definir o seu estilo ou você está buscando sempre um caminho? É muito engraçado isso, né? As pessoas, que imagino que tem isso muito com você também, né? Tudo é uma questão de as suposições, né? Eu lembro que o ano passado eu fiz um trabalho para uma empresa de ônibus, enfim, e aí, porque eu fui de leito câmbio, as pessoas mandavam para mim, mas você não anda de ônibus, que não sei o quê. Não, não. Então as pessoas, elas criam uma imagem da gente, e quando elas forem ver, elas vão ver ainda mais. Eu falo, se vocês achavam que eu não andava de ônibus, que eu já andava, agora na pandemia é o único caminho, né? Então, assim, o meu estilo que eu vejo, eu gosto muito de fazer eventos, eu curto fazer cerimonial. Eu acho que eu não sou o mais brincalhão do mundo, o mais caricato. Eu sou uma coisa, assim, um pouco sóbria, digamos, entendeu? Que é o que os eventos, essas situações todas me trazem. Por eu sempre ser muito discreto, ser mais, é mais meu perfil. Eu escuto muito e observo muito, sabe? E acho que esse é o papel do jornalista também, né? Então, eu falo, mas eu observo demais. Então eu me vejo assim. E em relação ao futuro, mas eu gostaria ainda de realizar um sonho, que aí eu mudaria muito meu estilo, mas o meu sonho sempre foi, o que eu sempre admirei desde criança, era aquele jornalismo de bancada, entendeu? Então eu ali sentado, apresentando um jornal e tudo mais. Qualquer coisa Olha, eu brinco que eu tenho dois sobrenomes, né? Eu uso meu outro sobrenome, né? verdade. Para Ô, mudar um pouco o Tiago, perfil. deixa eu te falar uma coisa. Eu acho assim, quando eu vejo você, me parece assim um estilo clássico, né? É um estilo clássico porque hoje em dia é muito mais opinativo, embora a coluna social seja de opinião também, né? Uhum. Muito de opinião. Mas quando você está atrás das câmeras na TV, a sua postura é uma, Uhum. né? E inclusive o que perde, como você disse, determinados eventos. Mas também tem esse lado mais. Hoje você está muito mais light do que quando você começou. A gente fica mais travado, a gente fica com mais preocupação. E querendo ou não, as pessoas estão te observando. Lá no começo, muito mais fazia bochicho no evento das pessoas que estão ali quando liga a câmera do que propriamente depois ou o que passasse. Mas eu sinto você mais leve e também continua com o teu jeito clássico. Eu acho isso, falta isso, uma coisa, uma postura como a sua. Então, e eu acho que vem de muito também isso que você tanto tempo fez na TV também, que acho que você percebia isso. Tem poucas pessoas que acabam seguindo, você pode dizer uma linha, né? Mas eu acho que é natural de você, é natural meu. É essa. Então, por exemplo, não adianta, eu falo, as pessoas falam, ai, que tá bombando o TikTok, ou coreografia, não sei o quê. Não sou eu, entendeu? Então, acho que, sabe, desculpa, mas não é meu perfil, entendeu? E eu Não, acredito que não consigo fazer isso também, não tem então, jeito. assim, é uma questão que eu vejo assim, tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, e o que Claro. funciona muito é isso. E no começo, eu vejo assim, eu me sentia mais travado e tudo mais, porque é complicado. E eu vejo as pessoas, eu entendo elas, por isso que eu tento, sempre quando eu vou entrevistá-las, eu tento acalmá-las, né? Ninguém está acostumado com aquela luz que vem no rosto da gente, É e de horrível, repente por sinal. É, várias pessoas é, travam, é normal. E outra, a gente erra também. É que quanto mais leve, mais a gente vai praticando, melhor fica, né? Eu vejo isso. e lembrando, você lembrou muito bem dessa luz na cara da pessoa, é quando você vira, você não enxerga nada, gente. Você mal enxerga o lugar onde está o câmera e ele falando com você alguma coisa. É horrível, né? Eu admiro demais as nossas colegas, as meninas que falam com tanta desenvoltura para a câmera, falam sozinhas e falam, e falam, e falam, né? E tem programa diário e tal. Eu acho isso o máximo. Eu Uhum. a única coisa que eu consigo fazer ainda mal e mais ou menos é conversar frente a frente com a pessoa, sabe? Porque eu acho uma arte esse negócio de você olhar para o nada lá da luz e ficar falando, falando, falando. Ah, mas eu acho que você tiraria de letra um programa vespertino, matinal aí, não? De uma hora, não? Eu falo assim, isso é uma Não, coisa. Não, eu imagino você fazendo tranquilamente, porque assim, o que eu vejo?
Eu acho que uma coisa que a gente acaba desenvolvendo com o passar do tempo, eu tô faz 4 anos, né, lidando com câmera, e outra, trabalhando com o Schmidt, Marquinho, Carlos Souza, tipo, É, não tem como você não tem como você não aprender, entendeu? É o Dream Team aí de câmeras, edição e afins, né? olha, é assim, é uma escola mesmo, né? Uma escola do dia a dia. A gente tem esses meninos aí que você mencionou e mais o Keller, que trabalhou muito tempo O Keller comigo. é ótimo, eu não cheguei a trabalhar com ele, mas já dei entrevistas em situações que ele estava. Ele é Eles genial são também. bárbaros. E todos os meninos da Massa e da TV Mix que passaram com a gente, nossa, são pessoas que só me ensinaram com a maior paciência, com o maior amor. Não, Gui, eu não fui fazer o lançamento dos prédios da Yoshi dessa semana. A Yoshi agora mudou o foco. A tia não está mais na TV, meu amor. Agora é Tiago Nassif, Sol. Como é que são as Ah, outras influências que estavam nossa, fazendo? tem um monte aqui em Londrina, hein? Se eu começar a citar aqui, a gente perde as contas, né? Foram várias, né? São Gente, várias, né? Tem genial, bastante, né? que genial isso, né? Eu estava E eu, a- falando como é. Hum, e eu acho isso ótimo, é enriquecedor. As pessoas às vezes me perguntam, né, como é que é a relação, né? Eu acho que é ótimo. Tem mercado para todo mundo, tem coisas que eu faço que eles não vão fazer, que você faz e elas ah, não vão fazer, tem, e vice-versa, sabe? Então tem, é rico, né? Eu acho perfeito. muito bacana. E cada um tem um estilo, né? Eu acho tão legal isso. Sim, E, sim. Tiago, essa coisa também que eu ia te perguntar, aproveitando que você falou isso, hoje a gente tem a impressão que cada um é colunista de si mesmo, né? Hoje a pessoa monta o perfil lá, bota suas festas, bota suas roupitas, bota suas viagens. E aí, é o que você está falando. Tem espaço para todo mundo, mas a coluna social continua com aquele carisma, né? Com aquele ar tão gostoso que as pessoas têm de falar, eu quero me ver na coluna. Quem é que nunca quis se ver na coluna social, né? Ainda mais as prestigiadas, assim como a sua, do Militão, enfim, das pessoas que passaram na Marta, que tinha Elisier, própria Vanusa, Lia Mendonça. Me lembra aí, quem mais são os dinossauros como eu? Da minha época, Ana Marta, Lia, Ai, ai. Elisier, Eu a acho. Vanusa, Militão. Eu falo assim, o Militão ele é um ícone, né? Ele é uma figura, né? Ele é uma enciclopédia. Ele, ao mesmo tempo, ele é tão modesto, né? Em relação aos feitos dele, aos Uma contatos. humildade. Eu estou com saudade. É que assim, na verdade, contar um segredinho aqui para você. Assim que eu aceitei o convite para ir para a TV, isso lá em 2016, eu passei a fazer mais home office. Então, eu deixei de ir tanto a redação. Mas antes da pandemia eu ainda ia umas 2, 3 vezes na semana e acabava encontrando mais o Militão, que o Militão é a redação raiz, né? E é muito interessante porque é um aprendizado, né? Ele é uma aula, né? Acho Ele que sabe tudo da cidade, ele tudo, sabe tudo, tudo, ele tudo sabe de tudo. todos, né? Sim, sim. E teve uma situação engraçada que uma vez ele saiu de férias e aí ele pediu para eu fazer a coluna no lugar dele. Vou te falar que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida incorporar o Militão. É Porque ele é único, né? verdade, é verdade. Menino, ele é incrível, né? E tem assim uma humildade, uma coisa assim. Vamos ver, eu fiz um convite para o Marcelo, vamos ver se eles aceitam a gente conversar qualquer dia juntos aqui para Essa é contar um pouquinho imperdível, hein? Essa é imperdível. Inclusive, o dessas Militão coisas. embasou o seu TCC e embasou o meu, né? Porque ele Pois conhece toda a história, ele é a personificação da coluna é, social. E você falando da coluna, o que eu vejo hoje é que ela traz essa informação, essa primeira mão, por mais que a pessoa poste a foto dela no Instagram ou tudo mais, a coluna, seja digital ou impressa, ela valida aquilo é, ela é o registro daquele momento, entendeu? Então com isso é certeza. muito É. importante. Vamos só lembrar um pouquinho, até dei uma busca aí no oráculo Google, porque o colunista que assina a coluna é porque tudo que não era reportagem de jornal dizendo que não era notícia, né, dos fatos que aconteciam, de política, de economia, não sei o que lá, tinha uma coluna só, né? E ela era de Sim, alto a baixo do jornal, e daí vários assuntos ali
nessa coluna. Por isso que são colunistas. E daí ficou a coluna social mais divulgada e mais fixa, trazendo bastante notoriedade, quando começou-se a falar sobre burguesia. Antes disso, né? Antes da burguesia, não eram reis, como que era? Pessoas da alta... Da alta casta, da alta sociedade, sim, sim. Daí depois a burguesia, os industriais, os empresários e tal. E aí, hoje, é uma mistura de política, televisão, Uhum. artista, esporte, enfim, né? E como é que você faz para manter suas fontes, Tiago? A fonte da coluna social ela tem que ser muito próxima de você, né? Para você poder dar conta de cobrir tudo, porque hoje o foco é muito amplo. Hoje você dá a notícia que você quiser, você tem muita liberdade, né? Com certeza. Olhando lá atrás, eu vejo que a Conta trazia muito casamentos e os acontecimentos sociais, né? Então, quando veio a pandemia, na verdade, eu apenas consegui desenvolver aquilo que é o que eu acho que acaba sendo a excelência da coluna, que é trazer um conteúdo, um olhar sobre aquela pessoa, seja um empresário, um jogador de futebol. Por exemplo, esses tempos atrás eu entrevistei um menino, William, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que eu já fiz uma matéria com ele. Ele é um londrinense, o Rafael, desculpa, eu confundi, ele é irmão do William, que é um amigo meu. E ele joga na Polônia, e ele tem 2 metros, mas já passou pela seleção e é londrinense. Eu acho que assim, a gente tem muitos talentos aqui e que as pessoas às vezes nem sabem, né? Então a coluna traz isso. E em relação às fontes, eu já tinha uma base de contatos bacanas que vinham de lá atrás, da minha infância, adolescência, e tudo isso vai se aprimorando, né? A gente tem também bons assessores de imprensa, empresas grandes em Londrina, mas eu acho que o grande encanto são as pessoas, né? Por mais que existam as empresas e tudo mais, e os acontecimentos, a fonte, a matéria-prima é a pessoa, aquilo que ela faz, o que ela traz para a sociedade, que serviço ela traz. Isso é bacana, né, Lenida? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa questão que a gente está comentando sobre o opinativo, né? Hoje é amplo, você pode fazer o que você quiser e comentar o que você quiser, né, Tiago? Hoje a Uhum. coisa ficou assim muito, muito ampla. A gente estava comentando aqui sobre a trajetória, né, nos nossos trabalhos de faculdade, tudo, do que é a coluna social. A gente tinha um certo preconceito na própria redação quanto ao gênero, né, da coluna social. Ah, é um subgênero, vamos dizer assim. E, na verdade, a coluna social foi pauta de muito assunto interessante, né? Pautou outras matérias, né? Trouxe à tona outras matérias em várias áreas também. Você não, acho que deve ter vivido isso várias vezes, né? Com certeza. É muito bacana porque eu falo assim, o meu principal resgate quando eu preciso de uma informação acaba sendo as colunas antigas que eu fiz. Por quê? O lançamento da empresa, um projeto aprovado, várias situações do gênero, um evento muito importante, como vai ser essa segunda edição, a terceira que seja, tudo isso passou pela coluna, né? Então, eu vejo muito isso. Essa é a leitura que eu tenho. Eu vejo também uma outra coisa que eu ia te falar, que, por exemplo, hoje, o que eu vivencio com a Multi, com o blog do Nassif lá no Bonde, e com tudo que acontece, é que eu acho que é a hora de tudo isso, né? Porque vocês começaram a fazer um trabalho lá com a professora Elizabeth, que tinha você, o Tininho, que era único, né? E que trouxe esse olhar para Londrina e para a cidade. Porque acontece? Informação geral, as pessoas vão ter em todo lugar, seja na internet, seja no jornal, com aquela informação mais apurada, de agência, por repórter e tudo mais, mas aquilo que diz respeito a ele, a tribo dele, aquela pessoa lá que tipo está se destacando de alguma forma, só a gente vai trazer, né? Vai validar isso, né? E, Tiago, você sabe uma coisa que você está me lembrando aí agora? É assim, não que isso deva nortear a vida das pessoas por esses valores, mas quantas vezes a gente recebeu um retorno, o tal do feedback, de pessoas que ficaram super, super bem por causa de uma fotinho que a determinada pessoa colocou, um dia a Sim. gente falou, chamou, deu uma melhorada na autoestima, deu uma melhorada na vida da pessoa.
Quer dizer, como é importante o nosso comportamento, né, diante das pessoas, como isso pode, tanto para o bem como para o mal também, né? Com certeza, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu vou até te contar esse episódio assim que me marcou muito assim. Teve uma menina que ela tinha câncer e ela tinha acabado de sair no jornal, né? Ela fazia um trabalho com artes manuais, uma coisa bem bacana. E eu, por ventura, não soube depois o que da história dela. Eu soube que ela teve o câncer, a gente ajudou numa campanha, numa mobilização, enfim. Passou-se um tempo, porque ela tinha ido para fora do Brasil, né? A mãe dela me procurou. Ela tinha falecido já tinha um tempo, a menina, né? E falando que aquela aparição dela no jornal, aquela matéria, aquele olhar que a gente teve para ela, fez muito bem para ela e que ela guardava com carinho aquilo. Então, isso eu falo, é o que não tem preço, né? Ou então aquele amigo também, ou aquela conhecida que está passando por uma situação difícil e que de alguma forma você pode ajudar. E eu acho que nós somos um pouco psicólogos, amigos, ouvintes, e que você sabe melhor que eu, talvez, o que não é dito é muito do que a gente acaba sintetizando e trazendo, né? Porque a gente acaba acalentando muitos corações e levando muitas autoestimas com o nosso trabalho, que eu acho que isso é o mais, vai além de dinheiro, de contato, de tudo, é o mais reconfortante, né? E essa questão, a colocação da coluna, né, Tiago? Porque quando você faz dessa maneira, eu acho que enaltece muito. Tem muitas colunas de fofoca, de falar mal das pessoas, de criticar o Uhum, jeito, colunistas que falam de escândalos das pessoas, enfim, uhum, são pessoas que se dedicam a esse tipo de coisa, vão colher. Eu acredito que uhum. colhem depois alguma coisa do gênero. Mas quando você se impõe de uma maneira, seguindo a história do jornal e também a sua própria mente, o seu próprio espírito, né, naquela situação, acho que aí enaltece mesmo. Aí são coisas que edificam, né? Com certeza. E eu vejo assim, se eu quisesse ter mais audiência, se você quiser, a gente, lógico, poderia publicar várias outras situações, outras coisas que a gente fica sabendo também, mas É. eu acho que o importante, o nosso papel enquanto jornalista é nos colocarmos no lugar das pessoas, né? Então, assim, é o que eu falo quando alguém vem falar para mim sobre esta ou aquela pessoa ou esta ou aquela situação. Não cabe a mim, porque, por exemplo, tem um lado ruim da minha profissão também, que às vezes eu recebo carta anônima. Carta, tá? Carta. Das pessoas falando mal, comentando que essa pessoa tem um problema assim, assim, assado. Só que isso não me diz respeito, né? Não é da minha alçada, da minha competência. É claro que se é uma coisa que, tipo, envolva outra situação, outra esfera, tem que resolver naquela esfera, né? É. Mas você ficar. O poder que a gente tem nas mãos, a gente pode tanto elevar quanto derrubar uma pessoa, né? E eu acho muito importante a gente ter noção disso e saber usar disso da melhor forma possível, né? Porque eu creio na lei do retorno. Não sei se Sim, você absolutamente, né? O mundo gira e a colheita é certa, né? Não tem como, né? aquilo que você atrai, se atrai, né? Sim, com certeza, com certeza. E falando nisso, como é que é a sua relação assim com os outros jornalistas? Você falou, não, tá tudo bem, tem espaço para todo mundo e tal, mas a gente trabalha numa seara muito pequena. E quando a gente cobre evento, todo mundo está no mesmo lugar, né? A Uhum. TV A, B, C ou D. Dentro do seu canal, do 20, porque a maioria, o perfil do 20 é social, né? É mais É, social, com muito pouco, não tem assim uma faixa definida como nas outras TVs, né? Você faz esporte, você faz isso lá. Não, o uhum. 20 é mais uma coluna social quase que o tempo todo, né? É mais isso, e mais que isso, né? Hoje a gente está cada vez mais presente em YouTube, né? Então hoje quem contrata a gente para um evento, alguma coisa, a pessoa quer o registro de que você esteve lá e que ela vai ter esse vídeo para o jeito que ela quiser usar na, né, magnitude da rede social dela. Então o que eu vejo? O meu posicionamento, até por onde eu estou e o que eu estou fazendo, é diferente de outros colegas, né? Então eu vejo que a gente acaba se encontrando em algumas situações, mas não necessariamente isso gere ou tenha gerado conflitos. Por exemplo, tinha época que eu cobri eventos junto contigo, época que você estava na TV ainda. Eu tive algumas possibilidades também de, você sabe melhor que eu disso também, de ir para a TV aberta, não foi o momento ainda,
mas não descarto e é um sonho. E não fui. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que a gente pode ter uma relação amistosa. E a questão de perfil, né? Eu acho que são perfis. Então, eu não alimento uma concorrência, uma disputa aí nesse sentido. E, apesar de ter algumas pessoas que fazem, são poucas, né? Então, acho que Você existe. faz o seu, né? Você faz o seu e Sim, procura sim. fazer a política da boa vizinhança, e é isso que Sim. importa, né? E outra, cabe ao cliente escolher, né? Tem situações em que ele vai preferir o João em relação a mim, a Maria em relação a mim, ou a mim em relação ao João, entendeu? Então isso é natural, né? Voltando lá para trás, Thiago, nos estilos e nas pessoas que ajudaram a gente a querer a gente fazer o que a gente faz, você chegou a ler alguma coisa de Suan, de Joyce Pascovitch, de Ibrahim Suede? Já ouviu falar de Ibrahim Suede? Todos. A Demã que siga em frente, né? Tinham vários. E a Demã, que eu sei, porque ele foi o precursor da coluna Aham. na televisão, Sim, né? sim, sim, sim. Com certeza. Eu estou tentando lembrar dos termos dele, porque na época do meu TCC, principalmente, eu li muito. Mas era Ah, engraçado. eu Você tem anotei aqui alguns? alguns, High Society, peraí, deixa eu ver onde é que está aqui, onde é que eu coloquei. Café Society, Raymond, ele falava, né? Aham, Ele era considerado o barão do colunismo social, né? aham. Ele falava muito errado, né? Gente do céu. Ele tinha assim mas ele tinha um charme, né? O poder de colocar as pessoas, a lista das 10 mais elegantes foi ele Aham. que fez, né? E eu não me aventuraria jamais a fazer uma lista, porque eu imagino que se eu faço uma lista, Já eu não sei como pensou? você pensa, mas eu arranjo confusão contra. Então, quando perguntam para mim, quem que você acha mais? Eu falo, eu não acho mais, eu só acho interessante isso, isso e isso. Entendeu? Eu não quero me comprometer. É que nem política. Eu não falo de política. Por quê? Porque não é. O Militão aborda mais isso, né? Não é a minha esfera. Eu divulgo É, algumas situações, mas não naquela coisa de bandeira de partido, não, sabe? Eu acho que já tem é. espaço para isso, editoria para isso e confusão demais para isso. Então, quando eu vejo um colega querendo discutir, eu falo, olha, Pode parar, aqui pode parar. não, 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 não. As minhas filhas ficam me policiando até. Mãe, você não coloca nada de nada. Elas são meus filtros. Elas são Minhas seus filtros? sobrinhas, Aham, pode boa. parar. Nada de falar de política, nada de falar disso ou daquilo, que a coisa não vai, né? É que também, a gente estava conversando aqui, eu até anotei, mas não estou mais achando. É, o Ibrahim morava num Rio de Janeiro, totalmente em São Paulo, no Rio, numa época de muito glamour, né? Acho que o glamour hoje mudou de nome, né, Tiago? Como é que você Ah, considera hoje? mudou por completo, né? Eu vejo que hoje até a pessoa mais glamurosa, digamos assim, que tem aquela possibilidade, acesso, quer que seja, ela quer trazer uma informação, né? Então, hoje a coluna, o colunismo é muito informativo, né, Lenida? É cada vez mais isso. Tem o glamour? Tem, mas cada vez menos. E outra, é um outro período, uma outra situação, um outro momento em que eu acho também que nos permite condensar mais as informações e ver, né, o que é interessante e o que não é, né? O que a gente estava comentando esses dias, aí até falei na live, acho que agora há pouco, as pessoas tinham antes uma fonte de informação. Hoje são milhões de fontes de Sim. informação. E a dificuldade hoje é peneirá-las, né? Saber o que Uhum. importa, o que não importa. Acho que o que chega para você também deve ter, do tempo que a gente fazia coluna impressa para hoje, eu acho que deve ficar louco, de tanta coisa que deve ser enviado para você poder filtrar tudo isso. Eu sei que tem as agências de notícias e também as assessorias, como você comentou, mas você sempre dá um tom seu, porque eu me lembro de uma época da pobreza das colunas sociais que só repetiam notinhas de assessoria de imprensa, né? Uhum. Se abria um jornal em São Paulo, era a mesma notícia do outro, a mesma notícia de Londrina, a mesma notícia. Não é assim uma coisa que durou muito, mas foi meio lamentável. Agora, você não, hoje a gente vê que você tem uma linguagem também toda própria, né? Você tem a sua, você tem a maneira Tiago Nassif de fazer coluna. Eu acho que isso tudo a gente vai aprimorando, né? O passar do tempo e mais que isso, é aquele olhar. Por exemplo, eu posso dar a mesma notícia, mas de uma forma diferente, né? Ou com aquele meu olhar,
com aquela minha percepção. É muito engraçado que quem é mais, como você falou, meu amigo, fala, nossa, esse texto é muito Thiago Nassif, sabe? Então, esse termo é muito Thiago Nassif, sabe? Então, é engraçado isso porque, como tem o Thiago, tem a Helenida, cada um segue um estilo, né? E é legal as pessoas se identificarem, né, essa característica, né? É engraçado porque eu fiquei muitos anos na TV, foram 7 anos de mix e 10 e meio de massa, em que eu encerrava o programa falando, eu vou ficando por aqui, mas eu volto de algum lugar Um lugar dessa dessa cidade. cidade. Até E lá, as minhas né? filhas falam assim, que quando eu morrer vão colocar na minha lápide, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Eu ia brincar com o seu bordão ainda. E eu sempre falo também, o programa fica por aqui, me despeço, nos vemos na próxima semana. Aquele abraço. Então o pessoal já brinca comigo e faz isso também. Aquele É muito, abraço. é muito engraçado. As pessoas já têm essa percepção, né? Esses bordões aí, a Ana Luísa falou que tem saudade do bordão. É que é Deixa eu um aproveitar clássico, aqui, né? Thiago, nós estamos com 52 minutos de conversa, só para dar um oi aqui Marcelo para Melhado, Ângela Marcelo Ferraz. Melhado, Soraya, minha irmã, Natasha Bach, o Gui, que é sempre participativo, a Paulinha, que está dizendo que as minhas sobrinhas netas estão lá em São Paulo falando Nini, Nini. Elas me chamam de Nini. Bacana. Que legal! O Bim da Visolux, nosso querido Bim, também já Um temos abraço para ele, bacana. A Eliane, ai que linda! Helenida, admiro por se reinventar, feliz demais de te ver aqui, que bom! A Eliane é maravilhosa, nós vamos fazer uma live, você vai ver que trabalho, você conhece a Eliane, Conheço, sabe? mas eu quero ver essa live aí, bacana. Vamos fazer, você vai ver o que ela está aprontando, essa menina. Marcelo Melhado, maravilhoso, meu amigo, meu irmão. E vamos fazer seu merchan aqui, deixa eu te entrevistar também, né? Tuas lives são sempre às terças e quintas, é isso? Terças e quintas, é. Legal. Sempre às 21 horas. Vamos reforçar o convite para as pessoas aqui para verem. Sempre as lives verdade, com convidados pessoal. especiais, né, Lenise? Toda terça e quinta, é isso aí. Me entrevistando aqui, o Tiaguinho, já para não perder o costume. Olha só, Sassá e Sussu, tá bom. Então é isso. Ô Tiago, você acha que a gente... Nossa, esse ano foi um ano de muita mudança, de muita coisa diferente e tal. Já era terrível em época de férias para você manter uma coluna diária, né? É uma coisa que eu ficava louca. Quando eu cobria férias das meninas, eu falava, gente, como é que pode? Essas coisas são muito loucas, né? Como é que você mantém uma coluna ao mesmo tempo que você tem muita notícia em uma determinada época do ano, outra época do ano você é escasso, porque não tem eventos, pessoas estão viajando, né? Até que se tocaram que podiam mandar notícia das viagens. E hoje é tudo muito fácil, você manda uma foto rapidinho, né? Você consegue fazer. Mas como é que você está se virando aí nessa pandemia, nessa época toda de dificuldade? É engraçado porque o que eu mais gosto de fazer na coluna é entrevistar as pessoas e trazer esses conteúdos, essas situações. Então, por exemplo, a gente criou uma sessão que é quarentena com, né? Aí a pessoa conta como está sendo a quarentena dela. A gente não tem tantas viagens, mas acaba abordando uma outra ênfase. As empresas acabam buscando a gente também, porque querendo ou não, elas têm que se divulgar de alguma forma e trazendo esse conteúdo. Então, assim, eu falo que agora dá para a gente exercitar com excelência aquilo que a gente tem de mais valioso, que são os contatos da gente e as informações que às vezes eu falo, nossa, eu quero fazer essa matéria, mas porque tinha um evento X comercializado, ou a formatura Y e tudo mais, a gente não conseguia fazer, né? Então eu vejo que é muito nesse sentido. Mas reforçando o que você disse, dá trabalho, requer muita atenção, e hoje com o Instagram e redes sociais, a gente tem que falar para a pessoa que manda o direct lá pedindo alguma coisa, manda por e-mail a foto, ou se manda por WhatsApp, manda por e-mail por causa da resolução, entendeu? Então tem tudo isso. Eu acho que hoje a gente tem uma variedade de informações aí, mas mais do que nunca a gente tem que saber filtrar para ver o que de fato é relevante. Outra coisa também é não repetir os temas e as pessoas, porque como a cidade tem muitas pessoas, ninguém merece ver a cara da gente o tempo inteiro. Então acho que é legal ter esse volume, essa volatilidade, né? Essa rotatividade. E assim, a gente sabe que a maior riqueza das pessoas é o tempo, né, Thiago? E eu Sim. fico assim encantada quando eu vejo pessoas assim participando da live com a gente, interagindo, conversando. Ó, o Marcelo falou oi aqui agora, Claudete Canezin, Natasha Bach que estava por aqui também. Um beijo para todo mundo. O Marcelo, eu sou fã do Marcelo, já entrevistei ele quantas vezes, ele com esse trabalho Pois é, ele é maravilhoso. maravilhoso. Né?
Tem que E superar a assim, Mai agora, hein, Marcelo? Porque a Mai foi a sua obra-prima, mas eu tenho certeza que logo vem mais novidade aí. se Deus quiser, coisas lindas que ele faz, né? E tô com saudade, viu, Marcelo? A Ângela Ferraz também, ela tá aí, tava aí, Posso mandar um querida. recado para Ângela? Ângela, ó, como a rede social é maravilhosa. Ângela, você me ofereceu carona para voltar de Curitiba, mas eu ia voltar mais tarde, que a gente estava em Curitiba esse fim de semana. Já vou agradecer aqui, ó. Gostoso. Então eu falo que aqui é a minha salinha de visita. Que é a Não minha salinha que é? a gente conversa com todo mundo, interage, E e que as você pessoas vão. modestamente chama dos seus quantos espectadores, porque é muito mais do que o que você fala, viu? Eu copio o Paulo Briguet, Uhum. meus 9 seguidores. Pode multiplicar Eu isso, copio. porque é muito bacana. E Eu copio. eu quero te agradecer esse convite. Você sabe que para mim você já me ajudou em vários momentos da minha carreira. Eu sou muito grato. É muito bacana que, de certa forma, o nosso trabalho se cruzou em tantos Claro, momentos. E eu adoro ver verdade. essa sua reinvenção, o seu pique aí Obrigada. trazendo essas lives e tudo mais. É muito bacana. E se Deus quiser, apesar de você não estar no universo televisivo agora, mas quando te voltarem os eventos, a gente vai se encontrar em algum evento, cobrindo o Se evento Deus juntos, quiser. né? Ah, tomara, né? Vamos ver. Vamos ver que a vida nos reserva, o que o Exato. universo nos reserva, E né? que saia E essa aqui, ó, vacina, né? é, Um beijo para a, Natália, sua filha. Deus abençoe oi, você também. Natinha. Tiago é um querido. Tá lá, Deus te abençoe, muito sucesso. Obrigado. A Neuza Pinto, minha amiga, sempre prestigia. A Marta Alcover tá por A aqui Marta, a também. Marta, a Marta é mãe do, além de eu ser fã da Marta, a Marta é mãe dos meus melhores amigos, que é o Fábio, que é Ai, que fora de série. gostoso, né? Ele é Eles ótimo, ele é são. genial, Ela, genial. ela tem filhos deliciosos, igual ela. É, são demais mesmo. Eu sou suspeito para falar. Agora, quer deixar alguma mensagem, meu querido? Minha live daqui a pouco vai cair, porque eu Sim, só sim. tenho Vamos, 2 minutos. a gente tem acho que 2 minutinhos aqui. Eu quero dizer para as pessoas que acho que todo mundo tem momentos aí que fica mais desanimado, dá aquela bad, e acho que tudo isso vai passar. A gente tem que manter o foco aí e se manter positivo e te agradecer, né? Porque momentos como esse acho que trazem exatamente isso, sabe? A gente fica mais leve, traz conteúdo para as pessoas Gostoso. e para a gente manter aí o foco e principalmente a paciência. É verdade, querido. Olha, a Elaine também falando aqui, o Ricardo Grangeira. Carmen Obrigada, menina. Clay, falei bem, Obrigada, falei aqui, amor. ó, nossa madrinha master Carmencita. aqui. Carmen, beijos. Besitos, Carmencita. Graças. Obrigada, gente. Obrigada a cada um de vocês que deu seu tempo aqui com a gente. Deus abençoe muito. Tiago, namastê. Muito, muito, muito Muito, muito obrigada por obrigado. tudo, tá? Valeu. Até qualquer dia a gente repete, tá? Quando você De algum, tiver coisa para você. de algum lugar dessa cidade, né? De algum lugar dessa cidade a gente volta. Tô Beijo. ficando por aqui, mas eu volto. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, família. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada a todo mundo.